sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Hoje nós vamos meditar em João 16:10. João, capítulo 16, versículo 10. Esse versículo faz parte desse texto compreendido pelos versículos 9, que ouvimos ontem, o 10 que vamos ver agora, e o 11 que vamos ver na quarta-feira, que são os três elementos do convencimento. O Espírito Santo tem o ministério de convencer o mundo, como nós vimos na quarta-feira no versículo de número 8, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ontem vimos o versículo 9, ele convence o mundo do pecado, que consiste em não crer em Jesus. O pecado é a incredulidade. Hoje, o versículo 10 trata de algo muito importante, que o Espírito de Deus também vem nos convencer, que é acerca da, diga, justiça. Mais forte? Justiça. O versículo, então, é o que nós vemos aqui. Jesus declarou que o Espírito Santo vem convencer o mundo da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Repitam. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Mulheres. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Homens aí. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. A última vez, todos juntos. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Glória a Deus. Em primeiro lugar, vamos conceituar justiça. Justiça, claro, estamos falando aqui da justiça de Deus, não da justiça dos homens. A Bíblia compara a justiça de Deus com a justiça dos homens e chega à conclusão de que, nós lemos no livro do profeta Isaías, que a justiça dos homens é representada por trapos sujos de imundícia. Não há justiça nenhuma aqui na terra. A justiça dos homens é falha, a justiça dos homens é injusta. A justiça dos homens é injusta. Não tem nela equidade. O que tem nela é iniquidade, o contrário de equidade. A justiça dos homens não é uma balança justa. A balança não é justa. É uma balança do vale quanto pesa. É uma balança mirando bens. Quem tem mais bens faz a balança pesar mais para o seu lado do que para o lado do outro inimigo que ele está levando na justiça. Quem tem mais bens compra a justiça. É uma justiça comprada e vendida. É uma justiça comercializada. É uma justiça baseada em interesses sórdidos, tanto do juiz como de quem defende a causa ou de quem acusa alguma coisa. Muitas vezes o que os motiva são interesses sórdidos por trás das cortinas, as ocultas dos homens, muitas vezes dos próprios que estão envolvidos naquela causa, mas não dos olhos de Deus. A justiça dos homens não é confiável. Infelizmente, a justiça dos homens não é confiável. É por isso que eu, quando falo sobre isso, eu sempre digo, olha, eu tenho muita pena, muita misericórdia de quem trabalha nesse campo da justiça, porque está mexendo com coisas iníquas,
mexendo, trabalhando, lidando com coisas iníquas o tempo inteiro. Então, realmente é um campo muito escabroso, muito espinhoso, o campo da justiça humana, da justiça dos homens, porque é uma justiça criada a partir de mentes pecadoras, de corações corruptos, como diz Jeremias 17:9. O coração do homem é desesperadamente corrupto. E que tipo de justiça um coração desesperadamente corrupto pode criar, pode meditar, pode pensar? E é por essa razão que nós temos diariamente todas as notícias mundiais onde vemos reinar a injustiça. Injustiças nacionais, injustiças sociais, injustiças pessoais, injustiças de todo o tipo que possa existir, porque todo pecado é injustiça. E todos pecaram e carecem da glória de Deus, portanto, carecem, dentre todos os elementos definidos ou constantes da glória de Deus, carecem da verdadeira justiça de Deus. É dessa justiça que vamos falar, porque essa é uma das obras do Espírito Santo, convencer da justiça, convencer que só há justiça verdadeira em Deus. Então agora esquece a justiça dos homens e pense na justiça de Deus. A justiça de Deus é um dos atributos da santidade de Deus. Aleluia? Repita comigo aí. Deus é santo porque Deus é justo. E o contrário, Deus é justo porque Deus é santo. Aleluia? Então, a justiça de Deus é a justiça real. A justiça de Deus é a justiça equitativa. Não há iniquidade na justiça de Deus. A justiça de Deus é balança justa. Nunca vai pesar mais para nenhum outro lado. É a medida justa. A justiça de Deus é infalível. E a justiça de Deus é eterna. A justiça de Deus é uma qualidade, portanto, da essência divina. Deus não tem justiça, Deus é justo. A justiça faz parte do seu ser, faz parte do que Ele é. Deus é tão justo que é impossível a Deus cometer qualquer ato de injustiça. Porque toda injustiça é pecado e Deus é, repita bem forte aí, Deus é impecável. Deus é impecável. Aleluia. É impossível. Tem coisas impossíveis para Deus. Uma coisa impossível para Deus é Deus pecar. Deus não peca. Tudo que Ele faz é certo, tudo que Ele faz é bom, tudo que Ele faz é justo. Existe justiça plena, completa, eterna, eficaz em todas as ações divinas, em todas as ações de Deus. Será que dá para você confiar nesse Deus? Ou você ainda confia mais na justiça dos homens? Não, porque eu tenho os meus direitos.
Você já leu sobre os direitos dos filhos de Deus? Os filhos de Deus são defendidos pelo próprio Deus. Os filhos de Deus têm um único advogado. Quer ver qual que é o advogado? Abra na sua Bíblia. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Esse advogado não passou na prova da OAB, viu? Esse advogado não estudou o direito aqui da terra, porque esse advogado ele é formado na justiça de Deus, tá? Ok? Ele é da OAC, da Ordem dos Advogados do Céu. 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2, versículos 1 e 2. 1 João 2, 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Só um. Pode repetir. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Opa! Percebeu que nesse versículo a palavra advogado e a palavra justo estão com letras maiúsculas? Correto aí na sua Bíblia? Porque esse advogado justo é Jesus. Você precisa de um advogado melhor que esse? Você vai achar um advogado tão justo quanto esse? E muito menos mais justo do que esse? Esse advogado, será que ele falha nos seus juízos? Na sua justiça? Na sua maneira de julgar? De jeito nenhum. E esse advogado justo, resumiu em um versículo, tá, a orientação. O advogado não orienta os seus clientes? Né? O advogado orienta os seus clientes? Esse advogado orientou os seus clientes. Os clientes desse advogado são especiais, porque nem todo mundo, ele não é cliente, ele não é advogado de todos, nem todo mundo é cliente desse advogado. Só tem o direito de ser cliente desse advogado os filhos de Deus, os que são nascidos de novo, os que são nascidos do Espírito, ok? Os que são nascidos de Deus, são filhos de Deus e ganham de presente um advogado justo que é Jesus. Esse advogado orienta muito bem os seus clientes, né? Toda a palavra de Deus está aqui. A palavra de Deus é o curso do direito divino, tá? É o curso do direito celestial, é toda a palavra de Deus. E ele resume essa palavra, abra aí na sua Bíblia, em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 33. Dentro de todas as orientações que este advogado justo, Jesus o advogado justo, orienta seus clientes, que somos nós, ele resume todas as suas orientações com esta palavra, esta orientação de Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Podem repetir? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O seu reino aí é o reino de Deus, viu? Que ele está falando de Deus. Pode ver que esse versículo começa com letra minúscula, porque ele está sendo uma continuidade do 32. Porque os gentios aqui, para nós, não são mais gente de outras nações. Gentios aqui são pessoas não convertidas. Os não convertidos, que não têm um advogado justo, é que procuram todas essas coisas.
pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Tá? Então, está falando aqui do Pai, que é Deus. Portanto, repita comigo de novo o 33, assim, eu leio e você repita. Vocês repetem. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha só a ligação do 32 com o 33. Jesus diz no final do 32 que o nosso Pai Celeste sabe de tudo quanto necessitamos. Aleluia. A nossa oração não é para nós informarmos a Deus o que necessitamos, porque às vezes Ele não está sabendo. Está muito ocupado, não está sabendo. Não é? Então você vai orar e falar para Deus das suas necessidades e fala assim, ô meu filhinho, desculpe, eu não estava sabendo, ainda bem que você me falou. A Bíblia diz no Salmo 139 que quando estamos orando, mesmo antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já conhece toda. Porque o Senhor sonda nossas mentes e nossos corações. Os filhos de Deus vivem na certeza de que o Pai sabe de tudo o que ele necessita. Papai sabe de tudo o que você necessita. Se você é filho, o papai sabe de tudo o que você necessita. E o pai providenciou para você, tá? Um advogado justo. Ele mesmo, o pai providenciou para você um advogado justo. Trabalhando aí, tá? Pro bono. Tá? Trabalhando aí, tá? Já está pago. Esse advogado já está pago. É o advogado mais caro do universo, mas já está pago. O alto preço já foi pago. Jesus é o nosso advogado justo. O advogado é um intercessor. O advogado é um mediador. Jesus media todas as nossas causas na presença do Pai, todas as nossas necessidades na presença do Pai. Jesus intercede por nós. Sejam pequenas causas, sejam grandes causas. Jesus intercede por nós. Por isso que Paulo fala lá em Romanos, né? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou e que está à direita do Pai, é quem intercede por nós. Amados, nós estamos bem demais diante desse tribunal de Deus, desse tribunal justo de Deus. Temos um advogado justo. E esse advogado só dá um conselho que resume todos os conselhos. Por isso o versículo 33 ele pode ser entendido como uma sumarização de todo o ensinamento de Jesus. Uma sumarização do Evangelho, um resumo do Evangelho de Cristo Jesus. Resumindo o Evangelho, digamos assim, resumindo o Evangelho. Se alguém perguntar para você, a Bíblia é muito grande, como é que você resume? Vamos resumir de um jeito só? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas que o Pai sabe que você necessita, serão dadas a você por acréscimo. Serão dadas a você por acréscimo. Esse versículo 33, ele está estruturado por uma causação, um movimento de causa para efeito. No movimento de causa para efeito, o que é mais forte, a causa ou o efeito? Tem gente que não sabe? A causa é mais forte porque sem a causa não tem efeito. O efeito depende da causa. A causa não depende do efeito, mas o efeito depende da causa, por isso a causa é mais forte. Ok? Os homens erram quando ficam buscando o efeito.
e não a causa, e não realizam a causa. Sem a causa não vai haver efeito, o efeito não será produzido. Jesus, neste conselho, coloca assim, ó, o que vocês, meus clientes, devem fazer, tá? É buscar na sua vida, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Ponto, é isso que tem que fazer. Essa é a causa. Aí você vai ver o efeito que essa causa vai produzir. As coisas que você precisa te serão acrescentadas. Porque o Pai sabe do que você precisa. O Pai é justo. Deus é justo e a justiça de Deus funciona dando a cada um dos seus filhos aquilo que o Pai sabe que eles necessitam. E também funciona não dando a seus filhos aquilo que o Pai sabe que eles não necessitam ou que isso não seria bom na vida de um dos seus filhos. Deus dá para cada um dos seus filhos em particular, porque Deus não trata os seus filhos, tá? Nem o bom pastor Jesus trata as suas ovelhas de maneira massiva. Deus não nos trata como uma massa, onde dentro de uma massa você é apenas um número, você é apenas uma estatística. Quem faz isso é Satanás, quem faz isso é o mundo. O mundo trata todo mundo como massa. Você é um número, você é uma estatística. A sua pessoa não vale nada. Aonde quer que você chegue nesse mundo, a sua pessoa não vale nada. Você tem que dar o seu CPF. Tá? Você é um número, você não é uma pessoa. Você não é tratado como pessoa, você é um número. Para Deus, você não é um número. Para Deus, você é uma pessoa. Para Jesus, você é uma pessoa. O bom pastor não trata as suas ovelhas de maneira massiva. Ele trata as suas ovelhas de maneira particular. Jesus pastoreia uma por uma das suas ovelhas, porque cada ovelha tem necessidades diferentes umas das outras. O Pai conhece as necessidades de cada um dos seus filhos. Quando Paulo entendeu isso, ele escreveu Filipenses 4,19: o meu Deus é poderoso para, em Cristo Jesus, a preencher, saciar cada uma das vossas necessidades. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, irmão? Tem muito crente que não crê nisso, não. Tem muito crente que está acreditando uma fé falsa, tá? Que para ganhar bênçãos de Deus, tem que fazer campanhas, tem que pagar preços. Não entenderam nada do Evangelho. Paulo escreveu em Romanos 8,32, o Pai que não poupou o seu próprio Filho, mas que por todos nós o entregou. A atmosfera do texto assim, indica assim, uma espécie de absurdo, né? Como? Seria um absurdo. Como? Se ele nos deu o seu próprio Filho, como não nos dará também, juntamente com ele, todas as coisas? Você crê nisso? Eu creio nisso, essa é a minha fé, por isso que eu não ando por aí pagando preço. Em toda a minha vida de crente, eu nunca fiz uma campanha. Já pertenci a igrejas que faziam campanha. Mas nunca fiz em toda a minha vida, porque eu sempre acreditei que se o Pai deu Jesus por mim, Ele que conhece cada uma das minhas necessidades, também vai me dar todas as coisas.
que Ele sabe que eu necessito e que Ele vê que são necessárias e boas para mim. Por isso eu confio plenamente no Pai, eu creio plenamente no Pai e eu creio que isso é a fé bíblica. Glória a Deus. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar. A palavra buscar aqui é importante. Eu tenho que buscar, em primeiro lugar, na minha vida, o reino de Deus e a sua justiça. Por isso o Espírito Santo vem nos convencer da justiça. Jesus fala assim: eu vim fazer a minha obra, eu fiz a obra que o Pai mandou aqui na terra e voltei para o céu, voltei para a glória, tá? Significa, vós não me vereis mais, aqueles apóstolos, porque eu volto para a glória, porque é lá na glória que eu vou cumprir essa justiça completa, porque dentro da justiça de Deus foi que Ele elaborou a obra da salvação, para que o pecado dos salvos não ficasse sem castigo, mas o pecado dos salvos os pecados dos salvos fossem castigados em Jesus. Para que cada salvo visse, como diz lá no hino da harpa cristã, o hino antigo, para seus pecados castigados em Jesus. Aleluia. Para que a obra da salvação acontecesse, era necessário que Jesus fosse glorificado no céu. Quando Jesus foi glorificado no céu à direita do Pai, quando Jesus chegou no céu e se cumpriu, Salmo 110, versículo 1, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Quando Jesus assentou-se à direita do Pai, a justiça foi completa. Jesus falou de justiça completa para João Batista. João Batista, que veio batizando para arrependimento, de repente veio Jesus para ser batizado. E João Batista sabia muito bem quem era Jesus, porque João Batista foi batizado por Jesus com o Espírito Santo ainda na vida intrauterina, quando estava na barriga da sua mamãe Isabel, e Maria, grávida, recém-grávida de Jesus, por obra do Espírito Santo, veio visitar. Isabel estava no 6º mês de gestação, quando Maria chegou grávida de Jesus. O menino, lá de 6 meses de gestação, dentro da barriga de Isabel, ficou cheio do Espírito Santo. Jesus já estava ali batizando com o Espírito Santo. E Isabel também ficou cheia do Espírito Santo. Portanto, João Batista cresceu e conheceu muito bem Jesus. Por isso ele apresentou Jesus para os discípulos, dizendo: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João disse: o que eu faço é batizar vocês com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Aleluia. Então, Jesus de repente veio também ao Rio Jordão para ser batizado. Eu imagino João Batista naquele momento, e João Batista falou assim: mas Senhor, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus disse para ele: convém que cumpramos a justiça completa. Porque Jesus veio para passar por tudo aquilo que nós também temos que passar. Por isso, Jesus foi batizado, porque nós também tínhamos que ser batizados. Jesus foi obediente até a morte, porque nós também temos que ser obedientes até a morte. Por isso, Jesus é o caminho. Ele veio e traçou o caminho para nós o seguirmos, para nós andarmos nesse caminho santo, esse caminho justo.
Então, a justiça de Deus está completa no que diz respeito à obra da salvação. Tá? No que diz respeito à obra da salvação. E ela está se completando, se realizando no que diz respeito, dentro da obra da salvação, na parte que nos toca. Está completa na parte que tocava a Jesus. O que Jesus tinha que fazer pela nossa salvação, ele já o fez. Agora, a justiça ainda não está completa na obra que toca a nós, que é a obra da nossa santificação. Se Jesus pagou o preço que não podíamos pagar, carregou o peso que não poderíamos carregar, sofreu o castigo que nós não aguentaríamos sofrer, tudo isso em nosso lugar, ele deixou para nós, tá? O ministério da santificação, o ministério de cooperarmos com Deus na obra da nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa parte da justiça só se completará quando todos nós estivermos diante do trono de Deus. Até lá, essa parte da justiça está se completando. E essa é uma das coisas, então, que o Espírito Santo nos convence. Depois de nos convencer do pecado, ele nos convence que nós precisamos ser santos. Porque se nós não nos santificarmos, nós não fazemos jus. Jus é abreviação de justiça. Se nós não nos santificarmos, nós não fazemos jus, não fazemos justiça àquilo que o Senhor já fez por nós. Se o Senhor já fez por nós o que nós não poderíamos fazer, o que nós não poderíamos nem ajudar, nem cooperar com Ele a fazer, agora nos resta fazer aquilo que nós podemos fazer, podemos cooperar, podemos nos santificar. É isso que Paulo disse com as palavras que ele usou em Efésios capítulo 4, versículo 1. Eu vos rogo, pois, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Fomos chamados para ser santos, por meio da salvação que nos alcançou pela graça. Nós somos chamados a deixar o pecado, a deixar o mundo do pecado. Fomos chamados a ser santos. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é, em resumo, buscar, seguir, como está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 14, seguir a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Duas coisas muito importantes que Jesus coloca aqui, duas que representam uma só, a santificação. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Isso é para lembrarmos um pouco daquilo que eu preguei aqui ontem. Quem não ouviu deve ouvir depois. Que nós fomos libertos do império das trevas, aonde nós éramos servos de Satanás. Fomos libertos de Satanás. Mas não fomos libertos para não ter mais ninguém dominando sobre a nossa vida. Fomos libertos de Satanás para nos tornarmos agora servos de Deus, servos de Cristo. Tá? Essa liberdade em que você não é servo de ninguém, a não ser de si próprio e da sua própria vontade, essa liberdade não existe. Ela é utópica, ela é ímpia e ela é uma mentira do pai da mentira, é uma mentira de Satanás. Ninguém é livre.
O homem, desde a sua criação, como também toda a criação, o homem foi criado em estado de sujeição ao seu Criador. Deus é o único ser livre para fazer o que quiser. Repita essa frase: Deus é o único ser livre para fazer o que quiser. Amados, ninguém mais. Eu não sou livre para fazer o que eu quiser. Você não é livre para fazer o que você quiser. Essa propaganda de liberdade que tem aí no mundo, ela é falsa. Ela é do diabo. Você é livre para fazer o que você quiser, você é livre para ser quem você quiser ou para ser o que você quiser. Essa propaganda é do diabo, ela não é do reino de Deus, ela é do império das trevas. É com essa propaganda falsa de liberdade que o diabo aprisiona o mundo inteiro, e por isso o que acontece com o mundo inteiro? 1 João 5,19, o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro está debaixo dos cascos de Satanás, está debaixo da opressão do diabo. O mundo inteiro está debaixo da escravidão de Satanás e servem a Satanás. Porque toda aquela pessoa que acha que não está servindo a ninguém, que está servindo só a si próprio, que acha que é livre para fazer toda a sua vontade, ela já é serva de Satanás. É um escravo de Satanás. Está servindo o diabo, porque é com essa falsa algema de liberdade, essa falsa liberdade, que o diabo aprisiona todos os homens no pecado, no império das trevas, dando a eles a ilusão, tá? A ilusão de que são livres para fazer o que quiser, para escolher o que quiser, para ir onde quiser, para usar o que eu quiser, para fazer da vida o que quiser, para fazer do corpo o que quiser. Ninguém tem essa liberdade. A liberdade bíblica não é esta. A liberdade bíblica que Jesus declarou em João 8,32, que é uma verdade baseada no conhecimento, e conhecereis a verdade. Que tristeza, hein? E conhecereis a verdade. Esse libertar aí é libertar de quê? Libertar do império das trevas, libertar do diabo, libertar da condenação, libertar do peso do pecado. Mas não liberta você de Deus, não. Coloca você como escravo de Deus agora. Coloca você como servo de Deus agora. Coloca você submisso a Deus agora. Coloca você agora sujeito a Deus, como Tiago escreveu em Tiago, capítulo 4, ó, sujeitai-vos a Deus. Porque sujeitar-se a Deus é a única forma de resistir ao diabo. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O diabo foge de todo aquele que é sujeito a Deus. Mas aquele que pensa que é sujeito só a si mesmo, o diabo não foge desse não, ele monta nele. Porque essa pessoa se torna escrava de Satanás. Ela não está no reino de Deus, ela está no império das trevas. Portanto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus significa tomar consciência de que Deus é o nosso rei. Deus é o nosso rei. E como rei, é Ele que governa na nossa vida. Nós não governamos na nossa vida. Nós não governamos na nossa vida. Você não governa sobre a sua vida. Você não tem esse direito e você não tem essa liberdade, tá? No direito divino, tá?
No curso do direito celestial está escrito que você não tem o direito de dominar sobre a sua vida. Quem domina sobre a sua vida é o seu dono. O seu dono. A palavra dono vem da palavra Senhor. É daquele que você chama de Senhor. É por isso que Jesus disse que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, aquele que é submisso, aquele que é sujeito, aquele que é obediente ao Pai. Quem é obediente à palavra de Deus, está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é ser total e radicalmente obediente a Deus. Repita isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É ser total e radicalmente. Obediente a Deus. Obediente a Deus. Em toda a sua palavra. Foi por isso que Jesus disse que aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que está edificando a sua casa sobre a rocha. Essa casa aí vai ter toda a assistência do rei. Essa casa aí vai ter toda a assistência do Pai. Essa casa vai ter toda a provisão, vai ter toda a segurança, vai ter todo o fortalecimento, vai ter toda a proteção, porque está sendo edificada sobre a rocha, ela está firme, ela vai ter toda a estabilidade necessária. Agora, aquele que ouve as palavras, mas não pratica. Não praticar significa não obedecer. É o homem insensato. Ele está edificando a sua casa sobre a areia, sobre a instabilidade, e a ruína desse cara vai ser grande. Essa ruína que será grande significa muitas derrotas aqui na terra e, por fim, a derrota final de ir para o inferno. Amados, nós não temos saída. A nossa saída é obedecer a Deus. O segredo da bênção é a obediência. Tá? Obediência total a Deus. E uma das coisas que Deus quer é que nós, conheçamos plenamente a sua palavra. Conheçamos plenamente a sua palavra por meio de fazer aquilo que diz no Salmo número 1. Não sermos mais pessoas, que andam no conselho dos ímpios, que se detêm no caminho dos pecadores e que se assenta na roda dos escarnecedores. Larga isso. Larga o mundo, larga as pessoas do mundo, larga os costumes do mundo, que aí você vai ver que você vai sobrar bastante tempo para você, então, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E ao meditar na palavra, você estará no caminho de formação, de aprendizado, de formação na palavra de Deus. Porque aqui na terra, os filhos de Deus estão numa escola. Aqui é a escola da fé. E a matéria, as disciplinas que nós temos que estudar nessa escola estão todas aqui, na palavra de Deus. O Senhor nos ensina, o Senhor nos dá as provas, tem provas nessa escola. Por isso a Escritura diz, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
Quando eu falo esse versículo, eu lembro que muita gente interpreta que manejar bem a palavra é pregar a palavra para outras pessoas. Não é isso que Paulo está dizendo em primeiro plano, não. Manejar bem a palavra de Deus é saber praticar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus em todas as circunstâncias que envolvem a sua vida. Por isso, o que você deve fazer em qualquer circunstância, diante de qualquer problema ou dificuldade que surja na sua vida? Qual deve ser a sua linha de ação? Qual deve ser a sua conduta? Qual deve ser o seu modus procedendi diante dessa situação? Como você deve proceder diante disso? Está tudo escrito aqui, ó. Está tudo escrito aqui. Se você meditar de dia e de noite, tá? E por causa do seu... Por que existe alguém como eu? Porque, às vezes, o seu meditar de dia e de noite não é suficiente. Porque você tem que trabalhar para sustentar a sua casa, sustentar a sua família. É por isso que Deus levanta pessoas como eu, que sou seu pastor e mestre aqui, representando Jesus, para te ensinar coisas que muitas vezes, com a sua meditação na sua casa, você não vai chegar a essas conclusões. Você não vai ter tempo de entender tudo isso. É isso que significa o ministério pastoral. O pastor tem que ser mestre. Tem muito pastor por aí que não é mestre e não é pastor. Pode estar com título de pastor, mas não é pastor. O pastor, ele é como Jesus. De que todo mundo chamava Jesus? E por quê? Porque ele ensinava. E ele tinha conteúdo para ensinar. E ele diz, eu ensinei tudo. Tá? Eu ensinei tudo. Ensinei tudo que eu ouvi de meu Pai. Assim também somos nós. Eu estou aqui para ensinar para você toda a palavra. Eu estava conversando com alguém e uma das coisas que, de alguns murmúrios que às vezes chega por aí é que o pastor Edivaldo não dá oportunidade para ninguém fazer nada. Sabe o que é? Deixa eu perguntar para você. Alguém que não é ainda médico, você dá a ele a oportunidade de fazer uma cirurgia em você? Não. Alguém que não é ainda dentista, vamos supor que ele já tem algumas noções, ele já está pegando só algumas noções de odontologia, mas ele não é um dentista formado. Você abre a boca para ele arrancar teu dente? Para tudo que você precisa, você não vai atrás de um profissional formado? Sim ou não, irmãos? Sim. Porque ele saberá exatamente o que está fazendo? A minha cabeça é de mestre. Eu não sou irresponsável de dar oportunidade para alguém que não está formado. E quando eu digo formado, não é fazer um seminário de teologia, não. Quando eu digo formado, é tendo aprendido toda a Escritura, toda ela, os 66 livros na sua profundidade. Agora, por exemplo, eu estou dando Romanos aqui toda sexta-feira, com toda a profundidade. Mas tem um monte de gente que reclama que eu não dou oportunidade e que não vem aprender porque acha que não precisa. Estou mentindo? Estou mentindo? Não. Estou sendo injusto nessa colocação? Não. Eu não sou irresponsável para levantar aqui servos e servas de Deus. Aquilo que Paulo falou para Timóteo, não imponhas as mãos inconsideradamente sobre ninguém. Ele estava falando ali de impor as mãos
para ordenar alguém, um pastor ou um servo, um ministro, diante da igreja. Porque ao fazer isso, você está querendo dizer que essa pessoa está plenamente formada, preparada, ela aprendeu tudo o que precisava aprender, está formada como ministro de Deus, passou pelos 66 livros da Bíblia e tirou as notas boas, não teve preguiça de estudar a palavra de Deus, porque essa pessoa que tem ministério, ela é chamada por Deus para preencher as lacunas do povo de conhecimento do povo de Deus, que não tem tempo de fazer isso em suas casas. Quando eu impor as mãos aqui sobre alguém, é porque essa pessoa estudou comigo aqui, ó, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos estou estudando esse ano. As cartas de Paulo, todos os livros do Novo Testamento, e depois, por último, será todos os livros do Antigo Testamento. E aí, está disposto? Agora, tem preguiça, não dá prioridade, não gosta, acha que não precisa. Você acha que essa pessoa merece alguma oportunidade? Ela já demonstrou que não. Porque para ser ministro do Evangelho, tem que conhecer todo o Evangelho. Para ser médico, não tem que conhecer toda a medicina? Para ser advogado, não tem que conhecer tudo de direito? Para ser engenheiro, não tem que conhecer tudo de engenharia? E essas profissões são profissões humanas, a partir de ciências humanas. Para ser ministro de Deus, é infinitamente acima de qualquer profissão humana. É um encargo divino. É um encargo divino. Então, essas pessoas têm que ter formação. Eu dou formação. Olha quantas faltas você tem, por exemplo, na congregação. Se você estiver num curso, não é reprovado por faltas? É reprovado por faltas, irmãos? Sim. Num curso, qualquer um que faltar demais é reprovado por falta. Ele não se forma com essas faltas. Porque as faltas, elas indicam falta de interesse, falta de zelo. Que essa pessoa só está aí pensando na formatura, mas ela não está se formando de verdade, porque não está aprendendo todo o conteúdo que ela precisa. Porque eu sou pastor hoje? Porque desde o primeiro dia que eu sou crente, desde o primeiro dia que eu fui crente, desde o primeiro dia que eu não era pastor, desde o primeiro dia que eu fui crente, eu decidi não faltar nunca em nenhum culto e nunca chegar atrasado em nenhum culto. Sabia que no Ministério da Educação, se você chega atrasado, não tem direito de entrar na aula mais? Você já ganhou falta, já perdeu aquela aula. Porque você tem que ter, além de assiduidade, você tem que ter pontualidade. Ou não é necessário pontualidade, irmãos? Pontualidade não é necessária? Por favor, levantem a mão para mim aí. Pontualidade, levanta a mão. Pastor, eu não concordo que pontualidade seja necessária. Pontualidade é necessária ou não é necessária? É claro que é necessário.
Você vai querer que as pessoas sejam pontuais com você. Não ser pontual é ser mal educado. Não, essa pessoa não tem educação e, portanto, educação faz parte de caráter. Essa pessoa não tem caráter, porque ela não é pontual com as suas coisas. E por isso ela não pode ser modelo. E por isso ela não pode estar à frente de ninguém ensinando coisas que ela não vive, que ela não tem na vida dela, que ela não tem no caráter dela. A igreja evangélica vai muito mal na face da terra, porque está cheia de pastores que não são pastores. Não tem caráter de pastor. Não tem caráter de, amados, ministro de Deus. Irmãos, estou falando de ministros do céu aqui na terra. Ministros do céu aqui na terra. Tem que ser semelhantes a Jesus no seu mestrado. Entendeu a seriedade? Aí você vem um culto, falta 10. Me engana que eu gosto que está ouvido em casa. Tá? Me engana que eu gosto. Que está anotando tudo, tá? Anotando porque você quer anotar, porque você quer entender, porque você quer mergulhar. Mas não mergulha, não aprofunda, não tem interesse. Mas uma coisa faz. Senta aí e fica me julgando. Não sei se eu concordo com isso que o pastor está falando, não. Para julgar é bom. Alguém pode ser formado em alguma coisa se não concordou com nada que os professores ensinaram? Você tem que concordar com o que o professor está ensinando. Se não entendeu direito, faça como os bereanos em Atos 17 e venha pedir, prova para mim aí na palavra se é desse jeito mesmo como o Senhor pregou para nós. Mas não faz isso porque também não tem sede. Os bereanos, diz lá em Atos 17, que eles eram ávidos pela palavra de Deus. Eles eram mais, diz lá em Atos 17, que os de Bereia, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles eram ávidos, receberam a palavra de Deus com toda a avidez. E Paulo comparou ele com os tessalonicenses. E Paulo, quando escreveu aos tessalonicenses, elogiou os tessalonicenses. Paulo disse para os tessalonicenses, outra razão temos ainda para dar graças a Deus, que quando recebestes a palavra que de nós ouvistes, recebestes não como palavra de homens, mas como em verdade como palavra de Deus que está produzindo fruto em vós. Olha como Paulo elogiou os tessalonicenses. De Tessalônica ele foi para Bereia. E quando chegou em Bereia, está escrito em Atos 17, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez. Eu tenho humildade da parte de Deus na minha vida para dizer para você. Deus me deu muito. Deus me deu muito para ensinar para você a Escritura. Mas Deus me deu uma cabeça de mestre. O mestre sabe quem está aprendendo e quem não está aprendendo. Porque o mestre tem a capacidade não só de ensinar, mas tem a capacidade também de avaliar. E tem critérios para esta
avaliação. Portanto, veja bem como você está nessa escola. A igreja na terra é a escola da fé. A escola da fé para cumprir aquilo que Jesus disse em Mateus 28, 19 e 20. Fazei discípulos, ensinando-os a guardar algumas coisas. Minha mulher falou todas. Todas as coisas que vos tenho ordenado. E cadê todas as coisas? Levanta a apostila aí. Essa é a apostila aí. Levanta a apostila aí. É. Aqui, está aqui todas as coisas. Todas as coisas. Que estão aqui escritas de Gênesis a Apocalipse. É aqui que está tudo o que precisamos viver, o que precisamos praticar, o que precisamos entender. Sabe? A minha maior alegria era que ungir aqui 10 pastores ou pastoras. Para mim não tem esse problema de gênero, eu não vejo na Bíblia esse problema de gênero, que só homem pode ser pastor. Pastores ou pastoras. Eu teria a maior alegria de ungir aqui, sabe, de orar, de impor as mãos e ordenar aqui pastores e pastoras. Eu impondo as minhas mãos sobre eles diante de Deus, sabendo com certeza que esses 10 pastores não perderam uma só aula de cada livro dos 66 livros da Bíblia que Deus me entregou para ministrar a você. Então eu estou matando aqui agora esse levante de Satanás, esse cochicho do diabo. O pastor Edivaldo não dá oportunidade. Deus está lhe dando oportunidade que muitos crentes não estão tendo de aprender tudo que, como filho de Deus, você precisa aprender. Se você não der valor a isso, saiba que isso vai passar, tá? Isso vai passar, isso é temporário. Porque quando completar os meus dias, Salmo 139, cada dia da minha vida está determinado. Quando completar os meus dias, Deus me tirar daqui, eu vou dizer aleluia no paraíso. Uau, que maravilha que isso é. Eu não tenho mais nada que fazer nessa terra. Tenho 2 filhos adultos, eles sabem de tudo que eu prego, de tudo que ensinei também a eles. Minha esposa tem a mesma idade minha, quando eu for ela vai. Eu só tenho uma coisa que fazer aqui na terra, e é isso que eu estou fazendo aqui com vocês, tá? Ensinando para você essa palavra. Mas se vocês forem péssimos alunos, se vocês forem péssimos discípulos, se vocês não forem interessados, se isso não lhes interessa, esse é um problema seu, mas não espere que eu te imponha as mãos sobre você. Tem gente que fala, pastor, não delega. Alguém que é delegado, alguém que é enviado, ele é preparado para receber essa delegação. Ele é preparado para receber esse envio. E isso é tão sério que Paulo disse lá em Romanos 10. Como pregarão se não forem enviados?
O apóstolo Paulo, logo depois de convertido, quis pregar lá em Damasco. Não deu certo. Ninguém foi convertido. Deus não usou ele. Teve que sair da cidade dentro de um cesto. Chegou em Jerusalém, ninguém queria recebê-lo. Barnabé, homem de Deus, foi ouvi-lo, foi entrevistá-lo e reconheceu que realmente ele estava convertido e o apresentou à igreja. Mas o apresentou à igreja para ele sentar lá e aprender. Ele quis pregar. Ele quis pregar. Não deu certo. Não deu certo. Aí então a igreja reuniu e deram um presente para ele. Paulo, aqui está um presente para você. Uma passagem grátis para você ir para a sua casa. Pelo amor de Deus, vai embora. E o acompanharam de Jerusalém até Cesareia, onde era o porto do mar Mediterrâneo, para ter certeza que ele embarcou lá no Titanic. Foi... Agora, 10 anos depois, eu disse 10, não foi 10 minutos depois não, 10 anos depois, que Paulo ficou em casa, meditando em tudo que ele aprendeu de Gamaliel no Antigo Testamento, e aplicando isso a Jesus que ele conheceu no caminho de Damasco. 10 anos depois, quando uma igreja começou a crescer na Síria, em Antioquia, e os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para ser pastor daquela igreja, foi que Barnabé passou lá, assumiu o seu cargo de pastor naquela igreja, e falou, agora você espera um pouquinho que eu vou buscar um amigo. E foi a Tarso e encontrou Saulo na sua casa. Ele não tinha aberto nenhuma igreja. Não me aceitaram em Jerusalém, então eu mesmo já abri uma igreja por aqui, por ali, por ali. Ele não fez nada, a não ser orar, a não ser meditar na palavra. Barnabé o achou humildezinho lá na casa dele. E Barnabé o trouxe para Antioquia e ele serviu Barnabé, junto com Barnabé, como uma espécie de pastor auxiliar por mais 3 anos na igreja de Antioquia. Da conversão de Paulo até o capítulo 13 de Atos, nós temos 13 anos. Eu disse 13 anos. Aí chega o capítulo 13 de Atos, eles estão lá reunidos na igreja de Antioquia e o Espírito Santo fala com eles: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho destinado. Impuseram as mãos, foi ali que Paulo ganhou a imposição das mãos. Impuseram as mãos sobre eles e eles foram enviados. Foi ali que Paulo saiu, na que se chama aí no livro de Atos, de a primeira viagem missionária, a primeira viagem apostólica dele. Ali ele saiu e ali ele pregou o evangelho e a pregação foi maravilha. Deu certo. Porque agora ele foi enviado. Ele foi enviado porque ele agora estava preparado para ser enviado. E preparado como mestre na palavra para ensinar a outros. Por isso, quando ele escreve aos Romanos, ele diz: como pregarão se não forem enviados? Porque ser enviados significa ter sido justa e completamente preparados. Só que as pessoas de hoje, os crentes de hoje, principalmente brasileiros,
Não gosta de receber nenhuma preparação. Não gosta, não dá valor. Não dá valor. Não dá valor. Não comparece, não é fiel, não é presente, não tem interesse. Às vezes fica aí até mexendo em WhatsApp para ver outras coisas, porque isso aqui não está nada interessante. Nunca quer vir. Tem N desculpas para não estar presente. Aí depois vão cochichar por aí. Ah, lá na igreja não tem oportunidade. Espera aí, amado. Ministério não é oportunidade. Ministério é chamado de Deus. E Deus capacita os seus chamados. E Deus prepara os seus chamados. E Deus ensina os seus chamados. Porque ser um ministro segundo o coração de Deus. Vamos encerrar lendo Jeremias 3, vai lá. Jeremias 3, 15. Jeremias 3, 15. Jeremias 3, 15. Dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Podem repetir bem forte? Dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Esses são os ministros verdadeiros de Deus. Estes são os pastores de Deus, pastores que apacentam com conhecimento e com inteligência. E aqui não é Jeremias falando, não, é Deus falando. É Deus falando. Por isso eu vou encerrar essa minha preleção de hoje, perguntando para você, justiça. É justo que alguém seja ordenado pastor sem esse conhecimento? Não. Sem essa inteligência? Não. É justo? Não. Portanto, eu não posso cometer injustiça aqui. Se Deus me levar, esse ministério aqui acaba. E eu não estou nem aí para isso. Porque eu estou cumprindo o meu papel aqui. Mas se vocês forem discípulos, e não são meus, não, é de Jesus, não estou formando discípulos para mim. Vocês não serão edivaldianos. Que horror. Estou formando vocês para ser discípulos de Cristo. E pensa que não tem anotações de todos vocês na minha casa? Aqui nesse meu computadorzinho aqui, ó, das frequências e das ausências. De quem mais falta, de quem menos falta. Eu tenho tudo isso, sabe por quê? Porque eu faço isso de cor. De cor e salteado. Eu saio daqui toda reunião fazendo uma lista. Faltou fulano, faltou beltrano, faltou ciclano, faltou... Sei de todos que faltaram. Vocês estão cheios de faltas. E falta reprova. Falta reprova. A falta reprova porque quando falta perde o conteúdo. E o conteúdo gravado não vale como presença. Porque o conteúdo gravado, ele é válido como revisão para quem esteve presente.
Tá? Ele é válido como revisão para quem esteve presente. Isso acontece até com as crianças aqui na salinha. A pastora Elaine, olha, ela faz isso daqui para trazer um ensinamento para as crianças, assim, tá? Ela mesmo criando as apostilas direitinho. E aí quando os filhos de vocês, que têm filhos na salinha, quando vocês não faltam, quando vocês estão mais presentes, o filho começa a entender a palavra. Aí vocês pegam e faltam, tá? Falta, aí não traz o filho. Quando chega aí, é um mosquito elétrico. Sabe o que é mosquito elétrico? Não se aquieta, não aprende nada, não presta atenção em nada. A Helene vai para casa, nós vamos para casa e a Helene vai me contando. Olha, aquele menino hoje não prestou atenção em nada. Eu perguntei, o que a tia falou? Sei lá. Não sei. Tem que mandar para o banco do pensamento. Viu? Tem que mandar para o banco do pensamento. Então, amados, olha só. Eu estou cumprindo o meu papel, o papel que o Senhor me deu, de ensinar. Esse ano estou ensinando Romanos, chegamos no capítulo 9. Se você não veio ainda, eu libero para você vir. Comece na presença a partir de agora. O ano que vem eu vou entrar nas cartas teológicas de Paulo. Romanos é uma introdução das cartas teológicas de Paulo. Vou entrar nas cartas teológicas de Paulo o ano que vem. E nas reuniões, olha o que eu estou fazendo com vocês. Hoje eu preguei para vocês, João 16, 10. João 16, 10. Dia 17 de junho de 2018. Eu comecei João 1, no dia 17 de julho de 2016. Se você não tivesse faltado em nenhuma congregação dessas, você teria de João 1 até João 16, 10, um calhamaço de caderno escrito. Você tem? Então você não foi um bom aluno. Porque quando você vem para cá desinteressado no que Jesus está ensinando, é como a semente que cai à beira do caminho. Assim que você sai ali, os pássaros vêm e roubam a semente. Satanás, que vem roubar, matar e destruir, rouba a semente que foi semeada na sua vida. Aleluia. Eu terei prazer de ordenar aí 10 pastores ou pastoras, assim, com a maior alegria, sabendo que esses 10 receberam todo o ensinamento que precisava ter recebido para ser um digno ministro de Jesus. Fora isso, amado, não? Esse público flutuante que está sempre boiando por aí, flutuante, vem um dia, não vem outro dia, não persevera, não demonstra interesse, demonstra, pelo contrário, demonstra desinteresse, a preguiça está montada. Como vai ser fiel ministro de Cristo? Quando vai ser? Fala mais forte, quando vai ser? Nunca. Porque não está sendo nem nas pequenas coisas. E Jesus disse que só é colocado sobre as maiores coisas quem for fiel
nas mínimas coisas, nas pequenas coisas. Tem gente que aqui ainda pensa que a nossa igreja é como qualquer outra igreja aí. Que um é cantor, outro é não sei o que, faxineiro, outro não sei o que, blá, blá. Cada um tem o seu. Isso daí não é espiritual, não, irmãos. Espiritual é aqui, ó. Espiritual é a palavra. Jesus não quer formar Martas, ele quer formar Marias, que tem a alegria de quedar-se assentado aos pés do Senhor para ouvir a sua palavra, porque é aí que vai receber a formação adequada. Ô pastor, toma vergonha na cara, já passa 10 minutos, 10, mais de 10. Você não acabou ainda, já é para ter acabado, o senhor não é pontual. Você é? Que pontualidade que você tem, né, quando é hora de acabar. Que pressa! Eu não sei se você está tendo ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo para nós aqui. Porque o que está acontecendo aqui, amados, é praticamente inédito na face da terra hoje no meio de igrejas. Porque as igrejas estão virando apenas clubinhos sociais. Que enche de emocionalismo e de misticismo e mantém todos ignorantes de Bíblia e crentes carnais. O que Deus quer fazer com isso? Como é que Deus vai usar isso? De maneira nenhuma. Portanto, você está aqui porque Deus está lhe dando uma oportunidade que muitos não estão tendo. Eu tenho alunos em outro seminário que falam isso para mim toda vez. Não é isso, Reginaldo? Não é isso? O Reginaldo ali, não é isso? Reginaldo é o meu aluno lá no outro seminário. Ele está aqui hoje porque ele é sedento pela palavra de Deus. Então, amados, essa porta aqui é aberta por Deus. Eu não estou aqui brincando de igrejinha com ninguém, porque se fosse isso, eu já teria, para ser esse tipo de pastor que brinca de igrejinha, eu renunciei seriamente, com lágrimas, a ser pastor diante de Jesus. Senhor, se for para ser pastor, igual eu estou vendo muitos por aí, eu renuncio, não quero ser pastor. E aí Jesus falou comigo naquela madrugada, é exatamente isso que eu quero, que você não seja como todos esses. Que você seja alguém, e Jesus falou assim para mim, que me ensine as minhas ovelhas. Essa é a razão de existir desse ministério. E se Elaine e eu morrermos, ele vai acabar. Porque não tem ninguém preparado aí. E porque não estão querendo se preparar. Porque a preparação está sendo ministrada. E está sendo rejeitada. Fica a gente aí concebendo um monte de ideias para ter aqui na igreja. Mas na igreja não tem isso.
Na igreja não tem aquilo, não tem obra social, não tem ensaio de coral, não tem encontro de casal. A igreja não tem isso, a igreja não tem aquilo. Tem mesmo não. Porque o chamado que Deus deu para nós não é fazer clubinho social, não. É formar discípulos de Cristo aqui na palavra. Palavra que o diabo odeia. A palavra que é a espada do Espírito. A palavra que destrói as obras dele. O que eu quero formar aqui, homens e mulheres, jovens e crianças, que manejem bem a palavra da verdade. Então, deixa o Espírito de Deus quebrar da sua cabeça esses paradigmas que você traz de outras denominações que você veio ou conheceu, porque não é igual não, irmãos. E aqui não vai ter essas coisas não. Antes de ter, acaba. Aqui tem Bíblia. Não gostou? Prove quem você é. Porque quem é de Deus, ama a palavra de Deus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.